Vamos lá, galera, mais um exercício agora sobre as leis de Newton. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com, letra A primeira lei de Newton, letra B, lei de Snell, letra C, lei de Ampere, letra D, lei de Ohm, letra E, primeira lei de Kepler. Galera, a primeira lei de Newton, ela fala o quê? Ela fala que todo corpo que está em repouso tem a tendência de permanecer em repouso. Mas todo corpo que estiver em movimento, ele tem a tendência de permanecer em movimento. Então, uma pessoa que está dentro de um veículo, ela está em movimento. Então, quando esse veículo vem a parar bruscamente, a tendência do corpo dessa pessoa é continuar em movimento. Nesse caso, o cinto de segurança vai aplicar uma força externa sobre essa pessoa para que esse corpo ele permaneça em repouso. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando da primeira lei de Newton. A resposta, letra A. Beleza? A questão 2 aqui diz o seguinte, ó. Um corpo é impulsionado no vácuo, sobre um plano horizontal sem atrito, por uma força paralela ao plano, que atua instantaneamente sobre ele. Neste caso, pode-se concluir que, letra A, o corpo adquire movimento uniformemente acelerado, no qual permanece indefinidamente. Letra B, o corpo segue em equilíbrio. Letra C, durante o movimento, não atua força sobre o corpo. Letra D, o corpo possui movimento retardado. E letra E, o corpo adquire movimento retilíneo uniforme a partir do repouso. Olha só, nesse caso o corpo ele é impulsionado, ele foi empurrado, tá? Foi empurrado no plano horizontal e no vácuo. Não tem atrito nem resistência do ar, tá? E essa força, tá? Uma força que foi aplicada nele, foi uma força paralela ao plano, que atua instantaneamente sobre ele. Ela atua sobre o corpo, né? E esse corpo foi impulsionado. Nesse caso, o que vai acontecer? O que vai acontecer, galerinha, é o seguinte. O corpo, ele vai seguir, tá? Em equilíbrio. Então, note só, para o corpo seguir em equilíbrio, ou para o corpo estar em equilíbrio, as forças resultantes que atuam sobre esse corpo têm que ser nula. Então, esse corpo pode estar em repouso, ou esse corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme, que foi o que aconteceu aqui com esse corpo, que foi impulsionado por uma força, tá? A força deixa de atuar nele, e esse corpo ele prossegue se deslocando nesse plano horizontal. Então, a resposta aqui vai ser a letra B. O corpo ele vai seguir em equilíbrio, tá? Ou seja, as forças resultantes sobre esse corpo vai ser nula. O corpo vai seguir em movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Resposta correta, letra B de bola. Essa questão 3 caiu no Enem, 2011. Diz assim, para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurá-la ou conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição de três pessoas, a posição que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Então veja só, nós temos aqui a tabela, tá? Nós temos a distância percorrida pela régua em metros, tá? E o tempo de reação. Note que quanto maior for o tempo de reação, olha só,
maior vai ser a distância percorrida pela régua. Porque a régua ela vai estar nessa posição aqui, ó. Certo? Ela vai estar nessa posição assim, ó. Quando a pessoa soltar, a pessoa tem que prender a régua. Aí o que é que vai acontecer? Quanto maior for o tempo de reação da pessoa, maior a distância percorrida pela régua. Essa é a situação. Vamos ver o que a questão pergunta, né? Olha só o que a questão pergunta, ó. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? Porque a energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rápido. Porque a resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. A aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. A força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. A velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear do tempo. Qual das 5 questões seria a questão mais óbvia? Bom, o peso da régua tem valor constante, isso é verdade. A régua ela vai ter um peso e esse valor é constante, o que gera um movimento acelerado. Sim, o peso é um valor constante, galera. O peso da régua é constante. Então, o que acontece ali, ó? Para baixo, nós vamos ter uma força puxando a régua. Essa força é a força peso. E a gente sabe que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, isso quer dizer que a régua está sob a aceleração da gravidade, tá? Então, se ela está sob a aceleração da gravidade, ela vai ter um movimento acelerado. E por ter um movimento acelerado, a distância percorrida pela régua vai aumentar mais do que o tempo de reação. A resposta vai ser a letra D de dado. Vamos à questão 4. Ela diz assim, ó, essa aqui cai no Enem 2002, ó. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Isso acontece com muitas mães, né? Elas sempre pedem aos filhos para ajudarem. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto? Essa questão é falsa, porque como as forças surgem instantaneamente, a gente não pode afirmar qual é a de ação e qual é a de reação, né? Qual é a de ação e a de reação. Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Não, porque o móvel pode ser deslocado. Aí a força resultante não vai ser nula, né? As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Também não, né? Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Mentira. As duas forças são iguais. Elas sempre vão ter a mesma intensidade. O par de força de ação e reação não atuam, tá? O par de força de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Opa, essa daqui é a questão verdadeira. O par ação e reação tem mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, porém vai atuar sempre em corpos diferentes. Então a mãe pode falar isso para o garoto, né? Olha só, meu filho, você aprendeu essa aula aí errada, você não estava prestando atenção. O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Resposta correta, letra E, porque o par de ação e reação vão atuar sempre em corpos diferentes. Beleza? Olha só, para encerrar essa atividade, né, sobre as leis de Newton, nós temos aqui essa questão, ó. Um automóvel com uma massa de 1.200 kg tem uma velocidade de 72 km por hora. Quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A força aplicada ao carro pelos freios vale em newtons.
Galera, veja só, a massa do carro é de 1.200, tá? Quilogramas. 1.200. A velocidade desse veículo é de 72 quilômetros por hora, provocando assim uma desaceleração constante, fazendo com que o carro pare. Se ele vai parar, a velocidade final dele vai ser zero. 72 é a inicial, tá? O tempo que foi utilizado aí para parar foi de 10 segundos. 10 segundos. Com isso, a questão quer saber o quê? Ela quer saber o valor da força aplicada. Qual o valor da força aplicada? Então, a gente tem que analisar o que aqui? O que é que a gente possui, né? A gente quer saber a força, tá? Mas a gente tem a massa. A massa é de 1.200 quilogramas. Ah, professor, eu lembro aqui, eu sei que força é massa vezes aceleração. Olha só, força é isso, é massa, tá? Vezes aceleração. Mas nós temos aqui a aceleração, para calcular a força, nós não temos aceleração. Mas eu sei que o móvel ele estava com velocidade de 72, né, quilômetros por hora e parou em 10 segundos. Eu posso calcular a aceleração com esses dados. Primeiramente, eu vou converter isso aqui para metros por segundo. Então, eu vou pegar 72, dividir por 3,6, para que o resultado, tá? Ó, eu vou pegar 72, vou dividir isso aqui por 3,6. Igualo as casas decimais, cancela as vírgulas. Aí eu vou ter o quê? 720 por 36, ó. 72 por 36 dá 2. 2 vezes 36 vai dar o próprio 72, né? Dá 0 aqui, baixa 0, coloca 0. Resultado, quanto foi que deu? 20. Exato. Então, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Note, eu vou achar a aceleração, tá? O que eu posso utilizar? A fórmula da aceleração. A aceleração, eu sei que é ΔV sobre ΔT. Essa é a fórmula. Então, a aceleração vai ser velocidade final menos a inicial. A final é 0, menos a inicial, que é 20, sobre o tempo que a questão deu, que foi de 10 segundos. Com isso, a aceleração aqui vai ser menos 20 sobre 10. E menos 20 por 10 vai dar quanto? Vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Olha só, essa é a aceleração. Você notou que ela deu negativa? Deu negativa porque nós temos aí uma desaceleração. O carro ele está freando, tá? Já que eu sei qual é a aceleração, eu posso calcular agora o valor da força. Veja, força vai ser igual a massa vezes aceleração. Força vai ser igual. Qual o valor da massa? Não é 1.200? Vezes aceleração, que vai ser 2 em módulo. A força vai ser igual a quanto? 1.200 vezes 2 vai dar 2.400 newtons. Newtons é a unidade de força. Então, nesse caso aqui, a resposta vai ser que letra? Letra B de bola. Beleza? Uma questão super fácil. Agora é só você praticar. Beleza?